Apesar de não ter feito uma cobrança pública, o técnico do Internacional, Paulo Pezzolano, deixou claro: vai precisar de reforços para a continuidade da temporada. E a direção colorada age nos bastidores para anunciar nomes até a próxima semana. Nesse vídeo, atualizações da procura do Inter por um camisa 9, as situações de Derick Lacerda e Alejandro e a possibilidade de Borré deixar o estádio Beira-Rio. Eu tenho algumas informações que eu vi na manhã desta quinta-feira e que são importantes sobre esta situação. Eu te trago tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo e te registra lá em kto.bet.br e aproveita que tem promoção de chance extra para tu brincar lá na KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Ontem, depois da derrota na estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, em casa, derrota de 1-0 contra a equipe do Atlético Paranaense, uma preocupação, obviamente, se criou, porque a gente sabe a tabela desse início de Campeonato Brasileiro é muito complicada para o Inter. O jogo talvez mais acessível fosse esse do Atlético Paranaense. Depois o Inter tem Flamengo no Maracanã meio de semana que vem, Palmeiras em casa, mas ainda o Palmeiras na terceira rodada, tem uma viagem desgastante para Belém do Pará para pegar o Remo, tem um jogo também difícil contra o Atlético Mineiro fora de casa, o Bahia, que a gente sabe que é uma SAF, tem um time bem estruturado pelo Rogério Ceni, então não é um início mole para o Inter nesse Campeonato Brasileiro, e a derrota de ontem ela é muito sentida nos bastidores do Inter. Na coletiva pós-jogo, Paulo Pezzolano usou um termo que ficou muito conhecido por ter sido utilizado por Eduardo Cudê, ex-técnico do Inter, na primeira passagem dele aqui no Internacional, quando o Cudê falou sobre ter um grupo curto. Ao contrário do Pezzolano, o Cudê chegava a cobrar nas suas entrevistas coletivas, na sua primeira passagem, reforços. E a gente sabe que isso pesou para sua saída para o Celta de Vigo, quando o Inter era líder do Campeonato Brasileiro com o Eduardo Cudê na temporada de 2020. A gente sabe, teve pandemia, a temporada foi terminar lá em 2021, em fevereiro, o Inter até acabou sendo vice-campeão com um grande trabalho do Abel no segundo semestre, Abel Braga, hoje diretor técnico do Inter, mas isso pegava muito mal e isso também pesou para uma saída do Cudê na época. O Pezzolano ele não fez isso ontem, mas ele usou um termo muito semelhante. Ao invés de falar de um grupo curto, ele falou sobre um time curto, também se referindo principalmente ao que ele tinha de opções no banco de reservas. É só a gente olhar o banco do Inter e a gente vê lá muitos meninos de qualidade, de talento, que já apareceram nesse início de ano no Campeonato Gaúcho, mas o Pezzolano deixou claro na coletiva de que ele vai precisar de reforços, dizendo que reforços vão chegar e que ele vai precisar desses reforços ao longo da temporada, mesmo que ele entenda a situação econômica que vive o clube hoje, tá? Então fica claro, o Pezzolano está fazendo um pedido, ele precisa de reforços urgente no Inter para seguir esse início de Campeonato Brasileiro, a reta final do Gauchão, e depois ainda tem a Copa do Brasil para o Inter. Bom, a gente tem algumas atualizações aqui para trazer, tá? Lembrando, a ideia do Inter ainda é de 4 reforços nessa janela. Um zagueiro, um lateral esquerdo para ser opção para o Bernabéu, um ponta, um jogador de velocidade de lado de campo e um centroavante, um camisa 9 para jogar ao lado do Rafael Borré. Eu tenho atualização também sobre o Borré para trazer aqui, mas primeiro sobre camisa 9, tá? Derick Lacerda, hoje parece mais distante do Inter, tá? A gente ouviu algumas informações nas últimas horas lá no estádio Beira-Rio de que o Derick Lacerda, o problema em si não foi a negociação com o Cuiabá, parcelamento de valores, e sim que o negócio não esteve em nenhum momento concretizado. E de fato a gente trouxe isso aqui no canal. Por mais que o Inter tenha conversas com o Cuiabá, tenha um interesse no Derick Lacerda, é um jogador que está ainda numa fase de avaliação, por mais que já tenha sido feito um contato, mas que não estava fechado. A gente falou isso aqui no canal Lucas Dias Repórter para vocês. Por isso que é importante sempre, tá,
ser inscrito. Se tu não é inscrito ainda, te inscreve agora aqui no canal. Só apertar o botãozinho do inscrever-se. E aí tu ativa o sininho das notificações, tu sempre vai ser notificado quando tem novos conteúdos e a gente vai voltar com as lives também aqui no canal, tá? Mas o ponto é esse, tá? O Derek Lacerda não tá fechado, não está próximo disso. O nome que o Inter ainda trata como prioridade é o do Alejandro, tá? E o Inter segue tentando essa contratação, segue tentando destravar com os russos do CSKA Moscou para tentar esse empréstimo do Alejandro. Já falei o ponto aqui para vocês. O CSKA quer fazer assim como fez na negociação de vinda do Villagra para o Inter, botar uma obrigação de compra. O Inter não quer botar um outro jogador com obrigação de compra, porque a gente sabe, a obrigação de compra do Villagra não é nem um valor baixo. O Inter está pagando 400 mil dólares pelo empréstimo, pouco mais de 2 milhões de reais, e a obrigação de compra é de 4 milhões e 600 mil dólares. É um valor considerável, mais de 20 milhões de reais. Para um clube que tem a situação financeira do Inter, vai ser algo complicado. Se o Villagra fizer 60% dos jogos, o Inter é obrigado a comprar ele. Mas a gente sabe que ele veio para titularidade, então existe dentro disso uma tendência de que ele cumpra os 60% dos jogos na temporada e seja obrigatoriamente comprado pelo Inter. Então o Inter não quer fazer outro negócio nesses moldes, porque tu trazer um cara para obrigação de compra, basicamente tu já tá comprando ele, porque é muito difícil que ele não bata as metas e seja comprado, tá? Principalmente esse caso do Villagra, dos 60% dos jogos do Inter no ano. Então assim, o Inter não quer fazer isso em relação ao Alejandro, tá tentando costurar um empréstimo com opção de compra. Se ele for bem, o Inter vai ter que tentar trabalhar a compra dele de qualquer jeito, e por isso que travou a situação com os russos. Mas o Inter tem um otimismo, principalmente pela vontade do Alejandro. O Alejandro não quer ficar no CSKA. Ele quer ser negociado. CSKA, inclusive, estava fazendo agora uma mini pré-temporada lá em Abu Dhabi. O jogador já estava em contato com as pessoas do Inter, principalmente com o Fabinho Soldado, e já manifestou: eu quero sair daqui, quero voltar para o Brasil. Quem está negociando comigo é o Inter, então minha prioridade é o Inter nesse momento para uma negociação. Existe um otimismo muito por conta dessa vontade do Alejandro de jogar no Internacional, e o Inter está tentando destravar esse negócio nessa semana ainda, tá? Nessa semana ter isso destravado para fechar e quem sabe anunciar já na próxima semana o Alejandro, é o que o Inter está tentando. Sobre o Borré, tá? A gente falou no vídeo de ontem à noite aqui no canal, uma informação que veio da TIC Sports da Argentina, com um cara muito bem informado de River Plate, que é o Herman Garcia, tá? Repórter da TIC Sports por lá. E a informação que ele traz é de que o River abriu negociações para repatriar o Rafael Borré. Eu quero pontuar aqui, tá? Que na informação do Herman ele cita que é muito difícil que o negócio evolua agora, porque o Borré ganha um salário no Inter que o River não tem condições de pagar. Eu até falei no vídeo de ontem à noite aqui no canal. O River e o Boca, em relação aos demais argentinos, óbvio, eles vão ser mais ricos, mais endinheirados. Mas em relação, por toda a crise econômica que vive a Argentina como um todo nos últimos anos, em comparação com o que paga o futebol brasileiro, o River não tem essa condição. Mesmo que o Inter seja um clube endividado, o Inter paga 1 milhão e 800 mil reais pro Borré, que é algo que é fora do comum para um clube argentino hoje. Tá? Então, se o Borré voltar para o River, seria por uma vontade dele e ele voltaria baixando muito possivelmente o seu salário. Só que o ponto é, tá? O que eu ouvi do Inter, o Inter não pensa em liberar o Borré hoje. Nenhum jogador é tratado como inegociável pelo Inter, mas o fato do Borré ter começado bem a temporada, 2 gols contra o Monson, 2 gols no Grenal e a participação nos 4 gols. Um dos gols ele cabeceia a bola que vai e bate no Marcos Rocha e acaba sendo um gol contra. E o 4º gol ele faz um corta-luz pro Carboneiro, chega batendo, ele acaba dando assistência pro Bernabé. Mas ele participa dos 4 gols, faz 2 contra o Monson, e ontem talvez tenha sido a única notícia positiva do time do Inter no jogo de estreia no Brasileirão, mesmo com a derrota pro Atlético Paranaense. O Borré teve uma boa atuação ontem, mais uma vez no estádio Beira-Rio. Então assim, a ideia não é negociar o Borré. Se chegar algo irrecusável, se chegar algo fora dos padrões, acima do que o Inter pagou, por exemplo, que é um valor, não terminou de pagar, mas é 6 milhões e 200 mil euros mais 800 mil euros de bônus, então dá um negócio total de 7 milhões, aí beleza. Só que o River não vai oferecer mais de 7 milhões de euros para contratar o Borré. O River não vai ter essa grana. O Borré tem contrato até 2028 com o Inter, mais 2 temporadas de vínculo com o Colorado. Então assim, é muito difícil que saia esse negócio, tá? Mas é bom a gente ficar atento. E pelo que eu ouvi no Inter, o Inter, por esse início de temporada do Borré, tá depositando confiança nele, acredita que com a chegada de um centroavante para jogar ao seu lado, ele vai potencializar ainda mais o que ele já tá fazendo nesse início de 2026, e a ideia do Inter não é negociar o Borré por hora, tá? Deixa teu like aqui,
te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu comentário. A gente volta à noite aqui para atualizar também informações do Inter aqui no canal, tá, gente? Grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima.